E olha a postagem enigmática, pero no mucho, não é? Que foi agora colocada na rede social pelo Atlético. Hora de escrever uma história em preto e branco. E aí temos essa figura aqui bem similar ao Dudu. Fala, massa atleticana, saudações alvinegras. Dudu tá muito próximo de ser anunciado pelo Galo. O jogador já deu entrevista, falou e da expectativa para fechar com o nosso galão. Temos um trecho aqui do Jogo Aberto falando da vitória do Galo contra o Juventude e todos os detalhes das últimas notícias do nosso galão. Vamos para as notícias do Galo, se inscreva, deixa o like, convidando a você que gosta de assistir esse tipo de conteúdo a se inscrever, apoiar o nosso canal e nos ajudar a chegar aos 50 mil inscritos. Estamos quase lá, massa. Conto com o seu apoio. Vamos pro corte, se inscreva e dali. E o Galo deu aquela subidinha na tabela, ganhou do Juventude lá em Caxias, 1-0. Gustavo Scarpa fez o gol de falta, teve gol anulado, teve pênalti que foi retirado, teve de tudo, mas o Galo venceu, somou 3 pontos e traz mais tranquilidade na Série A. Sem Hulk, o Galo visitou o Juventude buscando o ataque desde os minutos iniciais. O Hulk ele tem um pequeno desequilíbrio e, constatado isso pela fisiologia, a gente achou melhor fazer essa correção para que ele possa estar na melhor condição dele ainda para tocar essas 6, 7 partidas que vão faltar até a parada de começo de junho. A conclusão de Igor Gomes tinha o caminho do gol, mas Everton apareceu para afastar. O Juventude respondeu na sequência. Everson saiu mal e Jadson mandou por cima, até Rubens tirar de cabeça. Com 11 minutos, Rony marcou. Porém, a alegria atleticana não durou muito. O gol foi anulado por impedimento. Ainda no primeiro tempo, o Galo abriu o placar. Scarpa bateu falta com veneno e viu a bola passar por todo mundo para fazer 1-0 para o Atlético. O Juventude reagiu na segunda etapa com o Nenê. O meia do Ju apareceu na área e deixou tudo igual. A festa jaconeira foi arruinada pelo VAR, que anulou o gol por toque no braço de Enio na origem da jogada. O VAR entraria em ação mais uma vez na partida. Jadson cruzou e Enio furou na área. A bola acabou por encontrar o braço de Natanael. No campo, o árbitro marcou pênalti para o Juventude. No VAR, impedimento. Tem uma expectativa de cobrar uma penalidade, não tem a penalidade. Tem uma expectativa de um lance que a todos aqui podem visualizar, foi pênalti. A gente tem o lance do Jadson, que foi um exemplo, acho que para a comissão de arbitragem, aqui, que foi o pênalti do Mirassol, e nós tivemos um lance hoje muito parecido, que foi uma bola que também, numa distância curta, que ela foi interceptada com o braço, não do lado do corpo, o braço um pouco mais longe. Eu acho que o árbitro fez uma boa arbitragem. Quem não foi bem foi o VAR. A gente não pode jogar a responsabilidade em cima de um erro ou outro que o VAR teve, porque ele errou para os dois lados. O Juventude tentou o gol de empate até o fim, mas sem sucesso. A gente precisa ter, é um momento que a gente precisa ter muita tranquilidade, a gente precisa ter muita calma, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter isso e ter a confiança do jogador. Os jogadores continuam confiantes em relação a essa situação de reverter e conquistar pontos, porque em vários momentos a gente já conseguiu isso. E a gente conquista isso muitas vezes de uma forma mais sacrificante que outras equipes, e isso é o Juventude, a temporada ela vai ser assim. Com os 3 pontos na bagagem, o Galo já olha para frente. E não há tempo nem mesmo para desfazer as malas. Na quinta-feira, o Atlético Mineiro enfrenta o Deportes Iquique, pela Sul-Americana, lá no Chile. E no final a gente dá uma cansada também, porque está sendo muito cruel, né? Para todos, né? E agora a gente viaja lá pro Chile, faz o jogo quinta e prepara o nosso jogo de domingo, que a gente não vê a hora de chegar também para estrear o nosso gramado. Muito bem, então quero falar sobre a partida. Vitória precisa, importante, fundamental para o Galo. Cicinho, que precisava dos pontos. E não é simples ganhar do Juventude lá em Caxias. É sempre um jogo complicado. O Juventude não tinha perdido em casa ainda. E o Galo comemora esse resultado para se concentrar agora na Sul-Americana.
É verdade, Renato. E o Galo tem que comemorar muito, Se bem que o Atlético Mineiro, até os 30 minutos, 25 minutos do segundo tempo, foi soberano, comandou a partida. Se deu ao luxo de perder muitos gols. E no final começou a sofrer, O Juventude parece que acordou. Foi um bom jogo do Atlético Mineiro, não foi um excelente, só que, assim, não havia necessidade de ter sofrido como sofreu no final da partida, Em destaques individuais aí pro Scarpas, que fez um grande jogo, foi o comandante ali, deixando a todo momento seus companheiros na cara do gol, mas os gols que o Atlético Mineiro perdeu, parecia que estava treinando, Renato, Juventude fez um jogo muito ruim, muito abaixo daquilo que vem apresentando durante a temporada, Estava invicto em casa, mas são 3 pontos, então o Atlético tem que comemorar, mas pode ter certeza que o Cuca vai chamar muita atenção, porque foi muito displicente, se assim podemos dizer, nesse jogo o Atlético Mineiro. Boa, Cici. Rona, será que a virada de chave pro Galo, a partir de agora, o time finalmente começa no Brasileirão, vai mostrar mais qualidade? O Rony até teve um gol anulado. Eu confesso que eu não olhei, fiquei na dúvida na hora, mas, enfim, a gente tem que confiar nessa tecnologia. E a gente viu também que o Juventude teve um pênalti, aí na revisão não deram o pênalti, mas de qualquer maneira o Atlético conseguiu esses 3 pontos e não tinha outra alternativa. O mais importante foram os 3 pontos aí. O Cuca tem que começar a recalcular a rota do time dele, Porque chegou no finalzinho ali, é como o Cicinho falou, chegou aos 25 do segundo tempo, acabou o gás, caiu o disjuntor do Galo e aí começou a sofrer com os ataques do Juventude, que estava em casa. E o Nenê acabou fazendo um golaço. O Nenê entrou muito bem na partida. Mudou a partida. Acendeu o jogo. No lugar do Jean Carlos. Exato. Isso. Então, eu só penso assim, o Galo tem jogadores, tem time, tem um baita no treinador. Só falta aí recalcular a rota do que vai ser pro campeonato. Edu Dracena, mas o assunto mesmo é extracampo. Porque só se fala na saída do Dudu, do Cruzeiro, tumultuada, completamente diferente do planejado. E esse acerto dele com o Galo, será que vai acontecer? A gente tem até uma pista daqui a pouquinho. Renato, eu vi até a entrevista do Paulo Brax, que é o executivo do diretor do Atlético, falando que realmente eles estão conversando com o Dudu. Faltam alguns detalhes, para que esse acerto possa vir dar o ponto final. Então, eu acredito sim que o Dudu vá para o Atlético Mineiro. O Cuca já conhece ele. Já foi treinado, o Dudu já foi treinado pelo Cuca no Palmeiras, então ele tem uma amizade, ele vai saber de repente colocar o Dudu na posição que ele gosta de jogar, Mas a gente entende que um Atlético Mineiro que precisa caprichar um pouquinho mais na pontaria, porque está criando para fazer os gols, mas não está tendo aquela tranquilidade. E o Dudu, quem sabe, possa chegar e dar essa tranquilidade para o ataque do Atlético. Dizem que o técnico Cuca está muito interessado, ele ligou para o Dudu, enfim, para que ele venha mesmo para o Galo. E vamos ouvir o próprio Cuca falando sobre a negociação. O torcedor está muito ansioso com relação ao Dudu e a gente sabe que ele está próximo de um acerto aí, a diretoria já falou que ele está próximo e a gente sabe do seu carinho com o Dudu, você já conhece ele de outros carnavais, de outros times. Filma aqui, ó. Dá uma filmada aí, ó. O Vitor quer falar alguma coisa? Não, é assim, o Dudu, ele já trabalhou comigo no Palmeiras, já trabalhou comigo no Cruzeiro, é um jogador que eu tenho muito apreço como pessoa e como jogador. Eu acho que ele tem muita lenha ainda para queimar, joga em diversas posições, é um jogador inteligente, um jogador técnico e de força. Dudu, eu acho ele um baita jogador. E eu torço para que dê certo, para que ele possa vir e deixar a gente ainda mais fortalecido. O Cuca conhece muito bem a história, o futebol do Dudu, Edu? Ele sabe exatamente quais são os valores que esse jogador tem. E olha a postagem enigmática, pero no mucho, não é? Que foi agora colocada na rede social pelo Atlético. Hora de escrever uma história em preto e branco. E aí temos essa figura aqui bem similar ao Dudu. Reconhece alguém aí, Rona? Desse tamanho assim não, Tá muito grandão aí, mas acho o Dudu, né? Chegou a hora dele também. E não precisa mudar, de estado, nada também, vai estar com a família. Nem de casa, toda lá. Ronaldo? Perto de casa, já vai estar. Já tá lá, tem casa lá. Já tá em Contra o casa. Cruzeiro. Boa sorte, parece que ele pra já aprendeu, Parece que a humildade, até porque o discurso do Dudu, perguntando sobre Cruzeiro, treinador, toda aquela polêmica,
ele foi bem tranquilo. Ele falou, olha, não tive problema com ninguém, é uma história que não deu certo. Então, assim, já mostra uma outra postura no Dudu. E se chegar abraçado pela torcida, mas eu vou falar, viu, Renata, ontem o Coelho, né, que joga ali nessa posição, foi também, junto com o Scarpa, dos melhores jogadores em campo. Vale lembrar que o Hulk não estava em campo ontem, então, que quando ele normalmente joga é a referência, é o cara que chama a responsabilidade. É importante o Galo vencer sem ele. E eu falei aqui pra vocês, essa dobradinha do ano passado, o Hulk com o Paulinho, isso vai fazer falta, porque eram dois jogadores que estavam entrosados, se entendiam muito bem. E é bom ter alternativas como o Coelho, né, Cicinho? Exatamente. E o Dudu, ele vai chegar para lutar por posição, né? Não é que chega titular absoluto, porque o Atlético tem um ataque aí que, encaixando as suas peças, se torna um dos principais ataques do nosso futebol aqui. Então, lógico que vai agregar, vai somar e talvez, né, junto com o Hulk aí, com esses demais jogadores, pode dar certo. Tem o Scarpa também, que já jogou com ele, entende tem a maneira de jogar. Tem bastante palmeirense ali no Atlético. Gabriel Menino, também Rony. Exatamente. Então tem tudo para dar certo. Colocar o pezinho no chão. O bacana, Renata, é que ele, né, eu vi a entrevista dele falando que ele errou no time, né? Falando que não era o momento de ele estar falando, principalmente depois de uma derrota, o momento do clube também em si, né, se expressar daquela forma como ele falou. Então isso mostra que ele reconheceu o erro, né, e um aprendizado para ele, que ele possa ser feliz. É um cara que tem uma história no futebol, todo mundo o admira, né, pelo que ele já fez no futebol, um cara vencedor, e que ele possa ser feliz no Atlético ou qualquer outro clube, né? Ontem eu gostei do primeiro tempo, por incrível que pareça, do Caio Paulista. Achei que ele apareceu bastante, jogou com o Dudu também no Palmeiras. Agora... Ih, meteu essa mesmo? Que isso, ADM? Não tá de bobeira, hein? Meteu a comemoração aí que... Aquele gol que o Dudu rebaixou o Cruzeiro, né? Então é isso aí, ó. Hora de escrever uma história em preto e branco. E a silhueta aqui do Dudu fazendo a comemoração daquele gol icônico que rebaixou o Cruzeiro. Bem-vindo ao maior de Minas, Dudu. Vamos jogar bola, meu filho, porque futebol cê tem de sobra, né? Tá voltando de uma lesão aí complicada, mas tem tudo para dar a volta por cima no Galo e fazer a massa muito feliz, ao contrário que fez aí o rival chorar, né? É, isso aí, ó. Vai vestir o preto e branco e, assim, eu tô vendo a massa com bons olhos para o Dudu, né? Vamos ver aí se ele vai chegar e vai honrar a nossa camisa. A gente espera que ele repita a passagem vitoriosa, assim como ele teve no Palmeiras, ele repita aqui no nosso Galão. Comenta aí, massa. Agora é oficial, Dudu é novo reforço do Galão. Comenta, se inscreva, deixa o like e eu fui.